Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Neste domingo, os franceses vão às urnas para o segundo turno das eleições presidenciais do país. A disputa é uma reedição de 2017. E a eleição na França vai ser mesmo definida no segundo turno, como previam as pesquisas. O atual presidente, Emmanuel Macron, e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen irão repetir a disputa de 5 anos atrás. Embora o cenário seja parecido, existem diferenças importantes entre 2017 e a atual votação. As pesquisas apontam que a distância entre o candidato de centro, Emmanuel Macron, e a representante da direita francesa é significativamente menor do que nas últimas eleições. Hoje, Macron teria 55% da preferência do eleitor, muito menos do que os 32 pontos de vantagem conquistados pelo atual presidente em 2017. O crescimento de Le Pen sinaliza um fortalecimento da extrema-direita na política europeia, mas também é reflexo de um discurso menos radical, adotado pela candidata francesa, que busca se aproximar do centro no debate econômico e faz críticas à gestão de Macron. Outro elemento importante da votação é o clima de falta de interesse da população francesa pelas eleições, simbolizado pelo baixo comparecimento às urnas no primeiro turno. O índice de abstenção ficou em 26%, o maior em 20 anos. Em jogo nesse segundo turno estão os votos dos candidatos da esquerda na França. Por exemplo, o candidato de esquerda, Jean-Luc Mélenchon, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, pediu aos seus eleitores que não votem na candidata de direita Marine Le Pen. A pesquisa mostra que 66% dos seus apoiadores devem se abster no segundo turno e que 33% devem votar em Macron. A vitória de Macron significaria a primeira reeleição de um presidente francês em 2 décadas. Um trunfo de Marine Le Pen, por sua vez, fortaleceria a direita na Europa, com o comando da segunda maior economia do continente. Falamos mais sobre esse cenário eleitoral na França com Renan de Souza, nosso editor de internacional da CNN. Renan de Souza, meu companheiro de todas as noites no Agora CNN, aquele bate-papo que você vê na tela da CNN, a gente traz aqui pro Item Mais, porque é isso, o Renan, além da notícia, ele também traz análise, explica todo o contexto pra gente. E é muito bom, Renan, te ter aqui também no podcast. Bem-vindo. Olá para você, Carol, e para todos que acompanham o Item Mais, um prazer estar aqui, né? Nosso verdadeiro cross-mídia da TV brasileira é aqui no Item Mais. Exatamente, Renan. Inclusive, a gente bateu já muito papo sobre eleição na França, na tela da CNN. Acredito que para começar essa nossa conversa, seria importante situar quem está nos acompanhando sobre quem está nesse segundo turno. Temos Emmanuel Macron disputando uma reeleição e Marine Le Pen, que já é uma velha conhecida dos franceses. Conta mais pra gente, quem são esses personagens, Renan? Vamos lá, então esses 2 personagens principais, né, do segundo turno das eleições na França, que acontece neste domingo, dia 24 de abril, a gente tem o presidente Emmanuel Macron, que é um candidato de centro, né, ele foi eleito lá em 2017 e ele era uma proposta de mudança da França, né, os franceses depositaram nele muito essa esperança de mudança. O que a gente viu de Emmanuel Macron de 2017 até aqui? Foi um candidato que cortou o imposto das grandes corporações, das grandes empresas, reduziu os impostos dos ricos, né? E, por outro lado, colocou ali uma série de propostas de reformas econômicas, políticas, sociais, totalmente impopulares. Houve aquele movimento do Gilets jaunes, né? O colete amarelo, que causou uma das grandes mobilizações e paralisia da França, greve dos últimos anos. Foi um movimento muito grande e expressivo, justamente devido a essas políticas muito liberais de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron é um ex-bancário, né? Ele veio com a ideia de trazer aquela ideia do que ele fazia no banco de investimento para a economia e para a política francesa. Não teve muito sucesso porque houve muita pressão popular. Aí acabou que ali uma das principais propostas dele, né, que era aumentar de 62 para 65 anos a idade de aposentadoria, foi muito criticada. E agora ele está nesse momento que tenta a reeleição. Isso internamente. Agora, quando a gente olha para o exterior, Macron
ele é até bem visto pelos franceses, porque é o presidente que defende a unidade da União Europeia, é o presidente que está à frente das negociações na guerra na Ucrânia, né? Ele vai até a Rússia, ele conversa com Vladimir Putin, e quando a gente vê o que ele fez no mundo, é o presidente que defende o meio ambiente, enfrentou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro algumas vezes devido a questões ali da Amazônia. Então, nesse sentido, ele é bem avaliado na França, mas em relação à política interna, não muito. Agora, quando a gente olha para a opositora dele ali nessa corrida, a gente tem Marine Le Pen. Marine Le Pen já é uma conhecida da política francesa, não só por ela, mas a família dela, né? O pai dela é um político importante, e ela tentou ganhar nessas eleições lá em 2017 contra Emmanuel Macron, não conseguiu. Ela tem ideias muito extremas para a sociedade francesa e ela vem ali cercada de críticas. Só que depois que ela perdeu a eleição lá em 2017, ela fez uma repaginação total. Suavizou o discurso, mudou o tom, tá querendo aparecer ali para os franceses como mais comedida. Mas quando a gente olha pro programa dela de política, ela ainda desconfia da União Europeia, ela tem ali um pé atrás com a União Europeia, tem um pé atrás com o euro, que é a moeda única utilizada ali, e tem uma série de medidas consideradas islamofóbicas, como, por exemplo, ela quer banir o uso do hijab, né, que é aquela vestimenta das mulheres muçulmanas, de espaços públicos. Agora, um fator muito verdade, ela nunca esteve tão próxima de chegar à presidência da França agora nesse segundo turno contra Emmanuel Macron. Aparentemente, essa estratégia dela de mudar um pouco essa característica de candidata de extrema-direita deu certo até aqui. Agora, matematicamente, é muito pouco provável que ela seja eleita, Carol, para o segundo turno nas eleições na França. Mas, de fato, é uma disputa muito acirrada, Renan. Há, nesse momento, uma grande disputa entre Macron e Marine Le Pen para aquele eleitor de esquerda, que agora está órfão. Para onde ele deve migrar? E por que não há apoio público a um dos dois candidatos? Jean-Luc Mélenchon, que é o candidato de extrema esquerda, o oposto de Marine Le Pen, ficou em terceiro lugar, teve mais ali de 20% dos votos no primeiro turno da eleição na França. Ele não quis, desta vez, apoiar Emmanuel Macron. Há uma certa decepção do eleitor de esquerda devido a essas políticas implementadas por Emmanuel Macron, que querem mudar a condição social do país, né? Essas políticas, de certa maneira, elas empobrecem o trabalhador, a classe trabalhadora. Então não é de interesse da esquerda a continuação desta política, né? Ou seja, Macron, ele tem uma imagem neste momento que ele tenta ali desvencilhar, que é a do presidente dos ricos, né? E ele não tem conseguido trocar essa imagem. Então, Jean-Luc Mélenchon, ele tentou ali depois do primeiro turno dizer, não votem em Le Pen. Falou para os eleitores dele não votarem na Le Pen, mas não endossou Emmanuel Macron. Mas há uma tendência que nesse segundo turno, quando você tem um candidato de centro e uma candidata de extrema direita, que parte desse eleitorado vá sim para Emmanuel Macron. E eu chamo a atenção, Carol, para um outro grupo muito expressivo na França, que são dos franceses muçulmanos. Eles são 6 milhões de franceses. E eles se sentem marginalizados na França, e o sentimento de islamofobia tem crescido nos últimos anos durante o governo Macron, e eles culpam Macron justamente por não defender essas pessoas, né, essa parcela expressiva da população. Por outro lado, eles têm ali Marine Le Pen, que quer banir o uso do hijab em espaços públicos. Então, parte desse eleitorado tende a querer votar em Emmanuel Macron, não porque apoia, não porque considera ele um excelente candidato, mas para fugir de Marine Le Pen. Então você tem os indecisos, aqueles que querem se abster, a tendência é que eles possam votar em Macron para não votar em Marine Le Pen. A gente tem matematicamente um estudo que mostra que Macron tem 90% de chance de vencer nas eleições neste domingo. Ou seja, seria algo inédito, nunca um presidente foi reeleito na França nas últimas 2 décadas, desde o atual sistema. Então a chance dele é grande, não por ele, mas por uma rejeição à extrema-direita. Renan, pra gente encerrar, esse eleitor que tá de olho em Marine Le Pen e Emmanuel Macron, ele tem seus anseios. O que quer hoje esse eleitor? Qual é a pauta de interesse do francês? Carol, pra gente fazer um paralelo com o que a gente vive aqui no Brasil, né? Quando você vai abastecer o seu carro, você fica chocado com o preço do combustível. Você vai no mercado, você vê que o dinheiro não rende, tá tudo caro. É a realidade do francês. A mesma realidade que a gente tá vivendo, porque a inflação não é algo que está atingindo os países do sul global, os países em desenvolvimento, como o Brasil. A gente tem protesto agora no Sri Lanka, no Peru, mas atinge também o primeiro mundo. E a classe trabalhadora francesa está sofrendo muito com a inflação. Resultado da Covid-19, esses 2 anos de pandemia que a gente teve, e agora a guerra na Ucrânia, que está aumentando os preços dos alimentos, dos derivados de trigo e também de tudo que depende, que é derivado ali do petróleo. Então, essa situação, o que a classe trabalhadora quer é não ter
ter perdas, né, neste momento. Ela quer uma política que a ajude. Nesse sentido, Marine Le Pen fez uma campanha focada nesse público, o público que está sofrendo com o efeito da inflação, as pessoas que ficaram mais pobres, né, mais pobres nesses últimos dias, e Emmanuel Macron deixou de falar com esse eleitor. E agora, no segundo turno, é que ele está falando com este eleitor. E até a gente teve debate na quarta-feira, né, e ele começou a tocar nos últimos dias neste assunto. Então, depois do debate e agora na sexta-feira, a tendência é que haja uma crescida ali de Emmanuel Macron nessa reta final, porque ele está tocando nesse assunto que o eleitor quer ouvir, o eleitor quer saber de economia. Macron está defendendo a Europa, está defendendo a Ucrânia, isso muito bem, mas para o francês médio, para quem vota, para o trabalhador, o que importa é o preço do alimento, é aquilo que ele põe na mesa, é a gasolina cara, não é a guerra na Ucrânia. Então é esse eleitor que Macron está tentando pegar agora neste momento, Carol. É a economia, assim como aqui no Brasil, como você bem destacou, Renan, que acaba influenciando muito nesse voto dos eleitores franceses. Renan de Souza, mais uma vez, obrigada por esse bate-papo. A gente se encontra no Agora CNN. Nesse feriado estamos juntos no Jornal da CNN, mas na segunda-feira estaremos de volta. Exatamente, Carol. A gente se vê na TV e se ouve aqui no Item Mais às vezes também. Um prazer. Sempre um prazer, Renan. Um abraço, um beijo. A escolha do presidente da segunda maior economia da Europa tem importância ainda maior no momento de incertezas econômicas e políticas no mundo. Uma votação acompanhada de perto pelo mundo inteiro, que acontece num cenário bem diferente do que aconteceu 5 anos atrás. Então, a gente teve saída do Reino Unido da União Europeia, recuperação econômica após pandemia da Covid-19, fim da era Angela Merkel na liderança da Alemanha, agora a guerra na Ucrânia. Então, tudo isso coloca um peso muito diferente sobre essa liderança que a França exerce na União Europeia. Afinal, o que representa uma reeleição de Macron ou a chegada de Le Pen ao poder? Como o contexto internacional influencia na decisão do povo francês? Sobre essas e outras questões, conversamos agora com Vinícius Rodrigues Vieira. Ele é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor Vinícius, sempre um prazer lhe ter aqui no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Carol. Muito prazeroso poder colaborar mais uma vez com você. É um fim de semana, professor, de muitas expectativas em torno desse segundo turno na França, mas gostaria de começar a nossa conversa explicando o porquê dessa expectativa. Qual que é o tamanho da importância da França quando falamos de geopolítica, quando falamos de economia global? É possível mensurar isso, professor? Sim, a França, em primeiro lugar, né, ela é uma grande potência, ela é um dos membros com assento permanente, portanto, poder de veto no Conselho de Segurança da ONU e detém armas nucleares, é uma potência nuclear. E ela é parte, junto com a Alemanha, né, do coração da União Europeia, né? Nós temos ali 3 grandes economias na Europa, Alemanha, França e o Reino Unido. O Reino Unido já saiu, né, da União Europeia, restando, portanto, os países que foram fundamentais para a evolução do projeto de integração europeia lá desde o pós-guerra, desde os anos 50. Então, causa um pouco de medo, para dizer o mínimo, né? Essa é a palavra, que a França esteja prestes ou tenha a possibilidade de eleger uma chefe de Estado como Marine Le Pen, que tem uma postura crítica à União Europeia, né? Uma postura que pode descambar para um Brexit, né? Aqui uma brincadeira com o termo Brexit, que foi a saída do Reino Unido. Talvez Marine Le Pen, se eleita, e dependendo das condições em que ela for eleita, angariar apoio político para tanto, se não sair da União Europeia, revisitar, né? Revisar, renegociar a filiação da França junto à União Europeia. E isso pode acabar afetando e muito, não apenas a dinâmica do projeto europeu, funcionamento da União Europeia, mas também a dinâmica geopolítica global, porque a União Europeia só é um polo de poder em virtude da existência dessas 2 grandes potências ainda pertencerem e terem sido desde sempre, desde ali da origem da União Europeia, né, antes se chamava Comunidade Econômica Europeia, Mercado Comum Europeu,
terem sido França e Alemanha o embrião e até hoje são o coração da integração europeia. Isso para não dizer que a França também é membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e como membro da OTAN, é na prática hoje um inimigo ali da Rússia, né? E Marine Le Pen já sinalizou que também tem uma postura, para dizer o mínimo, crítica em relação à OTAN, e ela tem todo o histórico de ligações com Vladimir Putin, tendo seu partido, inclusive, já recebido recursos ali, empréstimos, recursos de origem duvidosa por parte de financiadores russos que claramente são apoiados por Vladimir Putin. Ou seja, na prática, uma vitória de Marine Le Pen em potencial pode representar uma espécie de contra-ataque de Vladimir Putin no coração do Ocidente, no coração das duas organizações que hoje se opõem a ele na guerra da Ucrânia, a União Europeia e a própria OTAN. O senhor tocou em alguns aspectos, professor, que eu gostaria de aprofundar. A começar pela guerra na Ucrânia. O senhor cita Marine Le Pen como uma aliada de Vladimir Putin, porém, professor, o que a gente acompanhou foi inclusive um distanciamento de Marine Le Pen durante a guerra na Ucrânia. O distanciamento de Marine Le Pen de Vladimir Putin, no caso, da figura dele. E Macron atuando na guerra na Ucrânia como um grande personagem de intermediação das negociações, uma figura que ganhou muito destaque, um dos personagens centrais, inclusive ao lado ali do primeiro-ministro Boris Johnson. De que forma e em que medida a guerra na Ucrânia acaba influenciando nos números das eleições? O quanto que a política externa acaba pesando também nessa definição na França? É uma excelente pergunta, Carol. Nós temos dois mecanismos fundamentais que impactam a França, né? A primeira delas, como você bem colocou, o Macron se apresentou ali como um potencial negociador, né? Fazer a ponte entre o Ocidente e os interesses ucranianos de um lado e o que Vladimir Putin quer de outro lado. Só que Macron, não por incompetência, mas acredito porque o próprio Vladimir Putin decidiu peitar o Ocidente e levar a cabo essa guerra a qualquer custo, o Macron não trouxe nada aí de positivo. Ele faz longas ligações com Vladimir Putin, tem ali amplas negociações nessas ligações, ao que tudo indica, mas o resultado até agora, passados aí 2 meses de guerra praticamente, nós não temos nenhum resultado diplomático para Macron, o que compromete a sua imagem como um líder confiável. E os franceses, eles têm muito orgulho de sua posição, né, como uma alternativa de poder, inclusive dentro do Ocidente, à hegemonia anglo-saxã, né? Uma referência às duas outras potências nucleares do Ocidente, Estados Unidos e Reino Unido. Marine Le Pen, você também falou corretamente, ela se distancia aí de Vladimir Putin, mas nada segura que uma vez no poder, se ela chegar ao poder, ela não queira aí reestabelecer os seus laços e apresentar-se como uma espécie de apaziguadora, mas não para representar os interesses ucranianos ocidentais, mas para fazer valer os interesses de Putin no Ocidente. Mas também nós temos outro mecanismo que me parece estar afetando mais a França nesse contexto eleitoral. E esse mecanismo é um velho conhecido, inclusive de nós aqui brasileiros, e de latino-americanos em geral, que é o que? A inflação, né? Por que nós temos inflação? Hoje, em grande parte, temos aí o rescaldo da Covid, da pandemia, mas, sobretudo, ali na Europa, nós temos já um impacto muito forte da guerra, né? Por conta dos preços de energia, do medo do futuro, da instabilidade que uma guerra na vizinhança traz e, sobretudo, no caso ali da França, né, isso afeta o que? O bolso do trabalhador. Um trabalhador que já está descontente com Macron, que chegou ao poder em 2017 com promessas de reformas, não entregou essas reformas, o Macron enfrentou muitos protestos ao longo do seu mandato e, finalmente, esses trabalhadores, alguns dos quais já votavam na Le Pen, mais pessoas ali da classe trabalhadora decidem testar essa opção que muitos veem como nociva, mas que agora a Le Pen conseguiu se vender como alguém distante do Putin, alguém preocupada com o povo, uma mulher do povo, uma mulher moderada perante outros competidores ali mais radicais, principalmente Henrique Zemmour, né, que teria tirado aí a imagem, né, de fato de extrema-direita. Marine agora seria alguém tragável, tolerável pela direita e que tem aí, portanto, a confiança principalmente da classe trabalhadora francesa, que estaria descontente com a esquerda e descontente também com o centrista Macron, optando por Marine Le Pen. E nesse contexto de inflação alta, nada melhor do que talvez testar uma nova alternativa.
é assim que os eleitores franceses devem estar enxergando essa eleição. É essa mudança de perfil que o senhor destaca que garantiu esse crescimento de Marine Le Pen na eleição na França, principalmente tendo em vista o último pleito no país? Ou podemos ter uma visão mais ampla de um crescimento da direita na Europa, tendo em vista, por exemplo, a reeleição de Viktor Orbán na Hungria, ele que é da extrema-direita? O Viktor Orbán ele é um exemplo interessante, que nós precisamos entender por que alguns países nós temos a extrema-direita forte ou a ultradireita, né? Que seria aquela direita que não necessariamente quer uma ditadura, mas que é contra os direitos das minorias, os direitos, né, LGBT, os direitos das minorias raciais, minorias religiosas, né? Essa seria a ultradireita. A extrema-direita ela seria favorável, né, a um regime não democrático e também, claro, a supressão na prática dos direitos aí das minorias. Então, nós temos no Orbán uma figura ali de extrema-direita que os analistas esperavam, mas tem uma peculiaridade no sistema eleitoral húngaro, né? Que é o voto ali por distritos, e os distritos foram arranjados de forma proposital para aumentar as chances de sucesso do Fidesz, que é o partido de Viktor Orbán. Então, o Orbán ele tem uma vitória muito maior do que a de fato ele teria se, por exemplo, tivéssemos um outro sistema partidário, um sistema não distrital, mas um sistema proporcional. O partido dele teve ali pouco mais de 50% dos votos. No caso das cadeiras no parlamento, ele conseguiu surpreendentes 2/3 das cadeiras. O sistema francês ele é diferente, é um sistema semipresidencialista, em que o presidente tem poderes sobre política externa, né? A Marine Le Pen ela estaria com esses poderes, por exemplo, né? Caso seja eleita presidente, poderes de defesa, então ela pode mexer ali nas relações com a Rússia, relações com a União Europeia, relações com a OTAN. Mas o presidente compartilha o poder com um primeiro-ministro que é indicado e tem que ser aprovado pela maioria no parlamento. E me parece que vai ser pouco provável que Marine Le Pen, o seu partido, o Rassemblement National, né, a antiga Frente Nacional, né, Rassemblement pode ser traduzido ali como um reagrupamento nacional, né, um agrupamento nacional, esse é o sentido, e não mais frente, né, que tem um sentido mais ditatorial, mais autoritário. A Marine dificilmente fará a maioria no parlamento francês, então ela pode ter que governar, né, pelo menos num eventual aí primeiro mandato, se ela for eleita presidente, cooperar com outras forças políticas francesas, e hoje quem domina o parlamento francês é o partido En Marche, né, que é o partido de Emmanuel Macron. Então nós temos na Europa, sem dúvida, um crescimento da ultradireita e da extrema-direita, né? Temos um crescimento das tendências nacionalistas, porque o povo ali se sente amedrontado pela instabilidade econômica e joga injustamente a culpa dessa instabilidade econômica nos imigrantes, na União Europeia, em fatores internacionais. O povo compra esse discurso, embora não necessariamente esses sejam os fatores que tenham levado a Europa e principalmente as suas classes trabalhadoras a entrar ali numa situação de crise e, portanto, são seduzidos por esse discurso nacionalista que sempre esteve latente, mas que ganhou força aí nos últimos anos. Então, no caso da França, é um movimento duplo, é um movimento nacionalista, um movimento que as novas gerações têm abraçado porque elas não têm a memória do nacionalismo exacerbado ser algo negativo, né? As gerações anteriores que estão aí saindo de cena, elas tinham a memória da Segunda Guerra Mundial, né, como algo negativo decorrente desse nacionalismo exacerbado. Os mais jovens não têm essa memória e acabam ali aderindo de maneira mais fácil a políticos como Marine Le Pen. Mas, além disso tudo, né, como você bem salientou, Carol, nós temos essa mudança de imagem. É um movimento de via dupla. É a demanda por um governo mais nacionalista, mais protetor daquilo que é entendido como interesse nacional na economia e na sociedade, na cultura, mas também Marine Le Pen não teria tido essa votação expressiva e não teria aí 44% das intenções de voto no segundo turno contra 53% de Emmanuel Macron, se ela não tivesse passado por essa nova roupagem, né, por esse trabalho de marketing, né, e acaba sendo fundamental mesmo para os populistas de direita. Falamos bastante aqui na nossa conversa sobre Marine Le Pen, professor, mas o que indicaria uma reeleição de Emmanuel Macron? Ele que aparece em primeiro nas pesquisas, a continuidade dele no poder traz qual sinalização para a França e para o mundo? Seria uma continuidade crítica. O que eu quero dizer com isso?
Não importa o resultado, Macron ou perde, e isso será bastante impactante para o mundo, porque, como nós falamos, a França tem um papel aí fundamental nas relações internacionais, não só na Europa, mas ao redor do mundo, é uma ex-potência colonial. Mas se Macron se reelege, ele vai se reeleger por uma margem muito pequena de votos. É uma derrota simbólica que Macron terá. E vai ser um mandato muito complicado. Ele terá mais pressão para fazer reformas, só que quais reformas? Ele chega ao poder prometendo que reformas liberalizantes que vão, em tese, dinamizar a economia francesa. Só que hoje, não só na França, o mundo como um todo, no pós-Covid, e até em virtude da guerra da Ucrânia, está se tornando mais nacionalista. Então, infelizmente, podemos esperar de um segundo mandato Macron o mais do mesmo, ou seja, um governo que mais promete do que entrega. E isso pode preparar o terreno para, em 2027, se não Marine Le Pen, quando são as próximas eleições, aí sim finalmente chegar ao poder. Por quê? Se Macron não faz nenhuma reforma, não entrega nada, não melhora o crescimento na França, não melhora as condições de vida da classe trabalhadora, ainda é visto como ele é hoje, como presidente dos ricos no segundo mandato, ele vai enfrentar protestos, vai enfrentar a oposição muito forte, principalmente nas ruas, e em 2027, talvez o eleitor francês pense, não, agora sim, de fato, será a vez daquela que, nas últimas duas eleições, ou seja, 2017 e 2022, no cenário de Marine Le Pen perder agora, perdeu as eleições por pouco, no caso agora de 2022, não tenho dúvidas que caso ela perca, será esse cenário, será uma vitória por margem pequena de Macron, caso ele ganhe, e assim nós teremos um cenário em que Macron será um presidente fraco, vamos colocar assim de maneira direta. Isso vai impedir que ele faça as reformas que ele não conseguiu fazer no primeiro mandato e, portanto, nós teremos aí o caminho aberto aí sim para que nos próximos 5 anos a ultradireita, extrema-direita para alguns, eu classificaria como ultradireita, representada por Marine Le Pen, chegue sim ao poder em 2027, se não ela, um outro nome que represente ali a antiga Front National, Frente Nacional, atual Rassemblement National. É como muitos dizem, a extrema-direita, a ultradireita está se tornando o quê? Normalizada no contexto da Europa. Não é só um fenômeno francês, mas é um fenômeno que afeta a França, afeta a Hungria há muito tempo, a Polônia há muito tempo. O único país dos mais relevantes ali da Europa que ainda está ao largo dessa onda é a Alemanha, né? Mas também não sabemos até quando que isso vai durar. Ou seja, a eleição de Marine Le Pen, ou uma derrota, que é mais provável de Marine Le Pen, na minha visão, mas por uma margem muito pequena, significará, ainda que ela perca, consolidação da ultradireita, da extrema-direita, como força eleitoral legítima e viável nos próximos anos, não só na França, mas na Europa como um todo. Professor Vinícius, sempre um prazer. Mais uma vez, obrigada. Vamos acompanhar o que acontece na França e, evidentemente, os impactos dessa eleição para o mundo e, inclusive, professor, para o Brasil, assunto para tratarmos numa próxima conversa. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Sempre um prazer conversar com você, Carol. Um abraço a todos. Eleição na França é assunto que vai dominar este fim de semana no mundo. Claro que você segue acompanhando tudo o que acontece por lá, aqui no Item Mais e também na nossa programação na CNN Brasil. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você e até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.